apresentação. Bum! Estão me vendo? Bom, então vamos lá. Aqui. Então, nessa primeira aula, vocês vão encontrá-la. Aliás, hoje é o dia oficial de pegar o material lá no São José, né, no ensino médio. Então, a partir de amanhã, a gente já começa a corrigir exercícios, etc. Tá bom? Não esqueçam, hein? Pegar o material. Lembrando que todo o material também está disponível online. Começando na página 282, tá? Que é a página de história, onde começa, né, o caderno de história lá no caderno 1, aula 1, caderno 1. Bem, essas são as perguntas que essa aula pretende responder. Para que serve a história? Né? Para que serve a história? O que é história? Por que estudar história? Todo mundo já morreu mesmo, para que vai estudar? E o para quê, que é diferente do porquê, né? O para quê é a finalidade mais imediata, né? E o porquê é a finalidade mais de longo prazo. Tá? Tem uma diferença aí, né? Agora, há uma discussão muito grande sobre o que seja história, né? Quer dizer, é uma ciência, ela tem ferramentas, tem método, sim, ela é uma ciência, sim. É uma narrativa, aí é um problema. Porque quando você fica no campo da narrativa, você se distancia do fato histórico, né? E cada um acaba contando o fato histórico do seu jeito, a sua moda, como viu, não porque ele seja mentiroso, não porque ele seja fantasioso, não, não é isso. É porque o fato histórico ele tem diferentes interpretações conforme a sua ideologia, a sua classe social, né? A sua psique, a sua criação, tá? Então, cada um vai contar uma mesma história de jeitos diferentes, né? E é difícil você selecionar o que é real e o que não é. É um problema muito sério a questão da objetividade. Google aqui também. A questão da objetividade nas ciências sociais, né? Nas ciências humanas. Muito difícil você ser objetivo nas ciências humanas, tá? Você tem que procurar ao máximo, né? Boas fontes, tá? Olha lá, aí vem a investigação lá de baixo, ó, né? Então procurar boas fontes históricas, comparar fontes históricas, ver o que elas têm igual, né? Então, como foi seu dia ontem? Duas pessoas passam o dia juntas, né? Para uma delas, o dia foi maravilhoso, para a outra, foi uma porcaria. E aí você pergunta para essas pessoas, como foi seu dia? E aí você vê o que tem de ali em comum, né? No dia das duas. Ah, aí nós fomos na piscina, mas estava um calor desgraçado, né? E a outra fala assim, pô, nós fomos na piscina e graças a Deus estava calor, tá? Então, o que tem em comum aí entre as duas? O calor, né? A ideia de que estava um dia quente e tal. Então, a partir dessa comparação entre fontes históricas, você consegue ir chegando às convergências, né? Então, sim, é uma investigação. E é para contar o passado? É para contar o passado, só que com um olho no passado, outro no futuro, né, pessoal? Um olho no peixe e outro no gato. Essa é a ideia da história. É um profeta que olha para trás, né? O historiador é um profeta que olha para trás. Então, muitas coisas, não que se repitam, né? Mas tem semelhanças ao longo da história. Então, você pode sim fazer previsões observando a história. Previsões, né? Não profecias, não certezas, tá? Aqui eu coloquei só a origem do termo, né? História, né? Ó, historia, que significa pesquisa, advento. Na verdade, o verbo é histor, né? O verbo em grego é histor, que é um verbo que significa basicamente pesquisar, investigar, verificar, né? É um verbo. Aí esse verbo foi se transformando lá. Tá? Ó, expor, palavra que significa testemunho, né? Então, alguém que viu alguma coisa e contou,
para as outras pessoas, aquilo que viu, né? Tá? A partir daí, a história vira narração, quer dizer, cada um vai contando do seu jeito, tá certo? Ó, então aí é o memorialista. Memorialista não é historiador, né? Tá? Ó, historiador é também um memorialista, mas o memorialista não é também um historiador. Ele precisa ter outras ferramentas que ele não tem, certo? Ele escreve no presente sobre o que aconteceu no passado, tá bom? É narrativa? É. Cada um narra do seu jeito. Mas tem coisa que é muito absurda também, né? Você vê que aquilo ali é uma narrativa falsa, né? Claramente falsa. E na dúvida, vá buscar mais fontes, vá buscar as fontes originais, vá dialogar com as fontes, né? Vá dialogar com as fontes. Esse é o pai da história, mais um grego, né? Nós estamos vendo bastante grego nessa primeira, nessa primeira semana, né? Já vimos Aristóteles, já vimos Sócrates, e olha aí, ó, Heródoto, o pai da história, né? O pai da história, pioneiro da investigação do passado, né? Tentando superar o mito e contar, de fato, tanto quanto possível, aquilo que aconteceu. E aí ele escreve um livro realmente chamado História, né? Escreve outro livro chamado As Guerras Médicas, contando lá os conflitos que aconteceram entre os gregos e os persas, e depois ele vai sendo seguido por outros, né? Tucídides, Xenofonte, ainda os gregos. Então, a história nasce com os gregos. A gente deve muito, muito para os gregos, né? Bem, então tá aqui, né, gente? Duas definições de história. O nosso querido dicionário Aurélio, né, diz que a história, é claro, né, um dicionário só pode descrever isso de forma tradicional, né? Olha aqui, ó. Fatos e conhecimento adquiridos pela tradição, um contando por outro, para outro, ou por documentos, tá? Então, é uma visão bastante, talvez limitada até, do processo histórico, né? Olha aqui, ó, narração metódica, isso aqui que está no dicionário, que eu coloquei aqui, tá? Narração metódica de fatos notáveis, e aí, o que é notável e o que não é notável, né? É notável para quem, né? Ontem meu dia foi notável, tá? Mas só para mim, tá? Aconteceram várias coisas, mas para o resto da humanidade não, tá? Conjunto de conhecimentos adquiridos através da tradição, a história oral, ou através de documentos, né? Podem ser cartas, podem ser livros, testamentos. Eu, por exemplo, peguei um livro para ler nessas férias, que são as cartas trocadas entre a Maria Domitila do Castro Canto e Melo, que era amante de Dom Pedro I, né? E aí tem as cartas que eles trocaram. Então isso aqui é um documento histórico importante, tá? É uma fonte, olha lá, aí tem as cartas que ele escrevia para ela, que ela escrevia para ele. Dom Pedro chamava Dom Pedro chamava a Maria Domitila, né, do Castro Cantimela, a Marquesa de Santos, chamava ela de Titila, e ele e ela chamava Dom Pedro de Demonião. Demonião, né? Então, isso aqui é uma fonte histórica, tá? É uma fonte histórica. E assim outras tantas fontes históricas que nós temos aí. Bom, tudo o que o homem fez, né, tudo o que o homem fez ou pensou, então é uma ciência humana, né? Tudo que o homem fez ou pensou desde que ele apareceu sobre a Terra. Então, citado em Peter Burke, né? Desde a pré-história, desde do momento em que a gente desceu das árvores, você vai recontando aquilo que o homem fez, através de vestígios arqueológicos, escavações. Assistam no Netflix o filme, acho que é A Escavação, ou Escavação, uma coisa assim. É uma mulher que acha umas coisas lá no quintal dela e pede ajuda para um arqueólogo, né, para escavar. Assistam, Escavação, vale a pena. Muito bem. Então, as pinturas, né, na parede das cavernas, as inscrições parietais, enfim, tudo isso serve para a gente entender o que é
o ser humano, né? Tá? Outra definição, ó, é essa do Ibn Khaldun, citado por Eric Hobsbawm, né? É o registro da sociedade humana. Então, como os homens se relacionam, né? E as mudanças que acontecem nessa sociedade. Aqui é uma visão mais sociológica, né? Então, história é estudar a ação dos homens, estudar o passado, a ciência dos homens do tempo, né, que são os historiadores, a narração de fatos, é uma narrativa lá na mão dos memorialistas, e um processo dinâmico de análise das mudanças. Tá? Então, vejam só, em pouquíssimos slides, nós já vimos 5 definições aí do que seja história. E ainda tem uma sexta, do historiador Marc Bloch, um grande medievalista francês, que participou da escola francesa, lá da Revue des Annales, né? A história do cotidiano e tal. Ele diz que, ao mesmo tempo, simultaneamente e em partes iguais, a história é ciência, é estudo, é tempo e é humanidade. Tá? Então, é o homem procurando a si mesmo, procurando se conhecer, procurando conhecer as suas formas de organização, sobrevivência e tal, ao longo do tempo, de uma forma metódica e organizada. Tá? Aí, a ciência que estuda a vida humana através dos tempos. Marc Bloch, tá? Um grande historiador. Bom, aí o para quê, né? Para quê? Está aqui. Basicamente, né? Resgatar aspectos culturais de um certo povo ou de uma certa região. Como viviam os habitantes de Ribeirão Pires no século XVIII? Viviam mal. Né? Coitados, acho que todo mundo vivia mal no mundo no século XVIII. Mas achavam que viviam bem, né? Porque era o que tinha para aquele momento. Como nós vamos explicar daqui 20 anos o ano de 2020? O ano de. Como vocês vão explicar para os filhos de vocês o que aconteceu em 2020 e 2021? Que de repente todo mundo teve que ficar trancado, que o outro se transformou numa ameaça, que você não pode mais abraçar, você não pode mais se aconchegar, porque o outro é uma ameaça quando o outro não é uma ameaça, né? O vírus é a ameaça, tá? Então a gente vai ter que passar por um longo tempo reaprendendo a conviver, né? E isso nós vamos ter que contar lá para os nossos, vocês, né? Eu já estarei morto, mas vocês vão contar para os seus filhos, para os seus netos. Ah, tinha um professor lá que não sabia de história. Como que era o nome dele? Ah, não sei, era um careca, gordinho lá. Ele não sabia como que a gente ia explicar o que aconteceu em 2020. Então, a questão da história também tem a ver com distanciamento, né? Um distanciamento. Você consegue ser um pouco mais objetivo, neutro, para contar uma história quando você está já um pouquinho distante dela. E você tem mais fatos do que quando a história está acontecendo naquele mesmo instante. Tá? Assim, você entende o passado e, para não repetir os erros do passado, você passa, então, compreendendo o presente, né, fazer escolhas melhores, né, ver quem já se ferrou com aquilo ali, ver como aquela sociedade X ou Y resolveu tal problema, e aí você consegue também explicar por que a sua sociedade tem determinadas características, e aí você vai querer corrigir aquelas que sejam ruins e reforçar aquelas que sejam boas, né? Certo? Então, o objeto da história é o homem, não é o passado. O passado é onde o homem se movimenta, que a história vai lá olhar. O passado não é objeto. Quando não existia nada, já existia tempo e já existia espaço, né? Então tinha que existir o espaço para que o tempo pudesse ocorrer. E o tempo corria nesse espaço. Tá? E em algum momento desse tempo surge o homem. E é aí que nós vamos estudar. É isso que nós vamos estudar. A história vai estudar o homem e não o tempo. Né? Certo? Então, nós vamos tentar estudar o homem desde a sua origem, né? Quando nós descemos das árvores, o que para alguns foi um grande erro, né? Como não tem história escrita desses caras, a gente precisa testemunhar o que eles fizeram, né? Os objetos que eles deixaram,
as pinturas nas cavernas, que nem tem aqui no Brasil, sítio da Pedra Furada, sítio de Lagoa Santa, né? Tem várias formas. Aqui em Ribeirão Pires mesmo, nós temos um registro histórico do século XVIII, que é a Igreja do Pilar, aqui pertinho da gente, né? Então, nós temos os registros históricos para poder estudar, né? Os registros históricos para nos orientar. Só que não sozinhos, né? A nova história, que a gente chama, a nova história, ou história francesa, né? Ela traz outras ciências para ajudá-la. A antropologia, por exemplo, o antropólogo vai lá numa aldeia indígena, por exemplo, e fica lá morando com os índios 1 ano, 2 anos, para ver como os índios vivem, o que os índios fazem. E ele tem que ficar bastante tempo, que é para que os índios o aceitem como um deles, esqueçam que ele é diferente ali e façam realmente aquilo que fariam normalmente. E daí? Ora, analisando essas sociedades, você consegue entender como eram as sociedades do passado, tá? Isso aí é chamado de fósseis sociais, né? Essas sociedades mais tradicionais, né? Sociedades tribais, de baixa densidade demográfica. Vejam que eu não usei o termo sociedades primitivas, tá? Então, relações de parentesco, tradições, etc. A paleontologia, quando você não tem nada escrito, você acha lá um crânio enterrado no seu quintal. Você vai lá cavucar para fazer um jardim, tem lá um crânio. O paleontólogo vai datar esse crânio, vai falar se é um crânio de ser humano, vai falar se é um crânio de bicho, né, de outro bicho que não ser humano. Vai fazer a datação, vai ver lá a composição química daquele crânio, às vezes ele consegue ver do que o cara morreu, ver o DNA, se for possível. Tá? Então, estuda os registros fósseis, é o paleontólogo. Né? A paleografia tenta, por exemplo, entender o que o homem primitivo queria dizer com as pinturas nas cavernas, ou como é o alfabeto cretense, que a gente ainda não sabe. Nós não sabemos o que quer dizer, tem um monte de coisa escrita lá que a gente não sabe, né, da ilha de Creta. Tá? Então, a paleografia. E, finalmente, a arqueologia, né? A arqueologia, que é uma ciência fundamental para poder estudar a cultura material. Então, você acha lá machadinhas, cintos, colares, objetos que foram enterrados com as pessoas, você consegue, então, reconstituir a vida dessas sociedades, tá? Temos várias ciências, então. Tem também a sociologia e tal, né? O que nos leva ao ofício do historiador, né? Olha lá o historiador. Historiador sempre lendo, né? Claro, história é o exercício da leitura, história é o exercício da escrita. Os alunos ficam chateados que a gente pede para escrever, para resumir, para ler. É o jeito. É o jeito, não tem segredinho, não tem mentirinha. Tá? Então ele pega um fato histórico e interpreta. Né? Dom Pedro proclamou a independência, mas proclamou por quê? Né? Quais foram as motivações dele? Analisa os registros. Então ele pega lá o Código de Hammurabi, né? A lei de talião, olho por olho, dente por dente, e vai ver por que a lei tinha que ser daquele jeito, naquele momento. Estuda documentos e fontes históricas, que podem ser, como eu disse, né, testamentos, livros antigos, cartas, tá? E outras fontes, pessoas. Você já conversou com um idoso? Vai conversar com um idoso, só não vai levar Covid para ele, pelo amor de Deus. Os idosos estão aí e querem ser ouvidos. Eles querem alguém para conversar. Eles são fontes históricas maravilhosas. O idoso é uma fonte de conhecimento extraordinária que a nossa sociedade, infelizmente, despreza, né? O idoso, ele é a fonte histórica propriamente dita, tá? E, finalmente, o historiador busca vestígios que
vão embasar a investigação dele. Então, você quer embasar, por exemplo, a formação de quilombos aqui na região de São Paulo. Então, você vai lá no Rio Quilombo, que tem aqui pertinho, no caminho para Cubatão, e vai ver se tem registros ali, vai procurar documentação, etc, etc. Tá? Então, ele vai atrás das fontes, fontes históricas. Ó. O diálogo com as fontes é a parte central da história, tá? Não esqueçam disso, hein? Documentos, registros, vestígios. Vocês já pegaram para olhar o livro de receitas, às vezes, da sua avó? Né? Vê lá as receitas que tem, vê a letra dela, vê como as palavras eram escritas de uma forma diferente. Ou vocês já registraram as receitas da avó, da bisavó? Vocês já registraram os brinquedos que tinha na época? Quais eram as brincadeiras? Tudo isso é fonte histórica. Tá? Fonte histórica não é só o Tiradentes. Não, fonte histórica é o que está em volta de você. Né? Isso é muito importante. E aí você vai construindo essa sucessão de processos históricos. Então, os primeiros brinquedos a gente fazia em casa, depois vieram os brinquedos à corda, depois vieram os brinquedos não sei o quê. Olha. A gente usava só fazer a comida em casa, o molho do macarrão era feito em casa. Eu ainda faço molho de macarrão em casa. Enfim, molho de tomate. E com o tempo depois vieram os industrializados. Por quê? Porque o Brasil se industrializou e as transnacionais vieram para cá. E aí você liga a microhistória com a macrohistória. Porra, isso é... Desculpa, puxa vida. Isso é fundamental, isso é lindo, gente. Isso é lindo. Né? Bem, elementos que o homem fez ou deixou no passado, né, e deixou no passado, além, é claro, né, dos monumentos, o monumento às bandeiras, né, os vários monumentos que nós temos por aí, tá? Templos, templos. Nós temos agora aqui em Ribeirão Pires a Torre de Miroco, né, que é a maior torre desse estilo fora do Japão no mundo. Tá? Tá aqui em Ribeirão Pires, é um templo, né, acho que é da religião shintoísta. Vamos analisar a religião shintoísta, a imigração japonesa, a partir de uma visita ao templo de Miroco, né, o templo que eu já me referi aqui, a Igreja do Pilar. Esculturas, pinturas e outros objetos são vestígios históricos. Né? Geralmente a gente se perde mais aqui pela fonte escrita, né? Aliás, o que marca naquele modelo quadripartido francês, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, são as fontes escritas, né? Mas não devemos jamais desprezar as fontes orais. Quer saber como era Ribeirão Pires antigamente? Fala com seu avô, com sua avó, com seu tio mais velho lá, que sobreviveu. Aproveitem enquanto eles estão por aí. Aproveitem. Pode falar pelo telefone, fala pela internet, faz um roteirinho de perguntas. Ô, vô, como que era aqui o Bosque Santana? Putz, isso aí era só mato. Ô, vô, como que era a internet? Putz, aqui vai, é só mato. Enfim, né? Então, isso tudo são fontes orais que têm que ser resgatadas constantemente, tá? Patrimônio histórico é tudo que for bens móveis, imóveis, olha lá, que tem valor para uma sociedade. Então nós temos, por exemplo, aquelas esculturas que foram colocadas ali na avenida, né? Beirando o rio, tem aquela escultura do cavalão ali na Igreja do Pilar, e outras tantas que a gente tem por aí, né? Aqui em Ribeirão Pires, e saindo daqui, os museus com seu acervo, né? O museu, mesmo aqui em Ribeirão, ali no Big Benzinho, ali no Jardim Japonês, ali, nós temos um museu ali, obras de arte, é maravilhoso, maravilhoso, tá? Aqui, dois exemplos, ó. A igreja de Nossa Senhora de Conceição de Sabará, que é uma igreja lá de Minas Gerais, né, do ciclo do ouro, do século XVIII, representante do barroco mineiro. E aqui embaixo, cerâmica marajoara, né, da ilha de Marajó, tá, que tem padrões específicos, é muito linda, muito legal. Né? Então, isso aqui, o pessoal viaja para lá, traz vasos de lá, traz coisas de lá. É muito, muito bonito, muito bem caracterizada essa cerâmica
Marajoara. Tanto uma quanto a outra representam as sociedades daquele período. Tá? Peraí. Aqui, ó, aqui é uma pintura de animais, né? O que seria? Aqui tem um carinha, né? Ó. O que será que esse carinha queria dizer, né? O que será que quer dizer essa pintura? Né? Ele quer capturar, o que a gente pode interpretar aqui? Ah, ele quer capturar esse cervo em miniatura aqui, ó, né? O filhotinho, né? Ou não, ele quer pegar esse outro aqui, mas, enfim, né? O que será que ele quer dizer com isso? Ou ele está fazendo um ritual aqui, ou ele quer ensinar como caçar o bicho, sei lá. E aqui uma igreja, né? Uma igreja, essa igreja aqui é a igreja de Nossa Senhora dos Matozinhos, né? Eu me coloquei aqui, né? Mas ela fica lá na região também aurífera, né? Em Congonhas do Campo, em Minas Gerais, tá? Esse é o patrimônio material, material, né? Agora o patrimônio imaterial é o conjunto de danças, o samba, o maracatu, o boi-bumbá, né? Coisas que permanecem no tempo, permanecem no tempo. Quando vocês vão a Pernambuco, por exemplo, lá em Olinda, né, vocês veem os caboclinhos, né? Tem cara vestido lá de caboclinho. Da onde veio essa tradição, né? Os mascarados em Poconé, lá no Mato Grosso, da onde veio isso, tá? Então a história vai tentar identificar as origens, as explicações para a existência e o significado desse patrimônio imaterial também. Pronto. Essa é, então, a nossa aulinha inaugural de história. Tá vendo? Que aulinha fácil? Uma aula. Para de apresentar aqui. Isso. Uma aula que nos traz várias reflexões sobre o que é a história e como nós podemos agir historicamente, não apenas como agentes históricos que fazem a história no dia a dia, na nossa vida, mas também como contadores das histórias, né, como historiadores até, valorizando os nossos antepassados, o nosso patrimônio cultural local, etc. E agora que eu vi que estou de camiseta regata, que coisa, hein? Desculpa, viu, gente? Não é desrespeito por vocês, não. Ah, é que eu não tinha percebido que eu estava de camiseta regata ainda. Bom, então, essa é a nossa aulinha de hoje. Amanhã, dia 4, nós temos aula às 7 da manhã. Eu vou pôr essa aula no plural, tá? Nós vamos fazer a correção comentada dos exercícios de geografia da aula número 1, pontos de orientação, que está na página 319 do caderno. Ok? Então, até amanhã, a gente se vê às 7. Fiquem com Deus. Tchau, professor. Até Tchau, amanhã. professor. Tchau. Tchau, Sejam professor.